Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós vamos falar com uma mentora espetacular e uma advogada de primeira linha. Tatiana Tosti, gratidão, muito obrigado, viu, pelo seu tempo, pela sua atenção aqui também. Tá? Muito obrigada, eu que agradeço. Ô Tati, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional. Tá bom. Eu sou de São Paulo mesmo, nasci aqui na Zona Leste. Então, comecei aí a minha carreira como advogada com 17 anos, né? Entrei na faculdade de Direito. Tá, só uma coisa, o que te influenciou a seguir a carreira? Direito? Você tem pais, amigos, sei lá, alguma coisa? Vamos lá. A minha mãe sempre teve o sonho que eu fizesse faculdade de Direito, sempre quis ter uma advogada na família, era o sonho dela de infância, mas infelizmente devido às condições de vida ela não conseguiu. Né, se formar, fazer faculdade, e aí ela transferiu esse sonho para mim. Em primeiro momento não era o meu desejo inicial, mas aí fui conhecendo um pouco mais e comecei a ficar com mais vontade. Falei, não, acho que direito é algo que eu sempre pensei em fazer a diferença na vida das pessoas. E eu pensei que fazendo direito eu poderia fazer isso. Então, por isso eu escolhi e segui a vontade da minha mãe e fiz a faculdade de Direito. Que legal. Você viveu o sonho dela. Sim. Legal. E a especialidade? Então, quando eu comecei a faculdade, a minha intenção era estagiar bastante. Então, eu falei, eu quero estagiar em todas as áreas para conhecer um pouquinho de cada área para poder decidir onde eu posso ser mais útil, aonde eu vou poder ajudar mais pessoas. Então, eu comecei no estágio na área de busca e apreensão, depois fui para a área tributária e não me sentia completa. Tá. Mas você via no mundo real, né? Isso. Não é pela televisão, você foi lá e... E comecei a estagiar e via toda aquela loucura de fórum, né? Tudo aquilo que a gente vê na televisão, né? Começou a fazer parte da minha vida, né? Da minha realidade, porque aí eu comecei a ir no fórum sempre, estava sempre estagiando, sempre batendo na porta do juiz para conversar. Então eu fui vivendo isso e isso foi me dando mais motivação para... É bom o mundo real, né? Exatamente. E aí isso foi me dando mais motivação para continuar na carreira, né? Porque muita gente começa a faculdade e desiste. É verdade. Eu falei, não, eu quero seguir isso, é realmente o que eu gosto. E então aí, depois, quando eu já estava há um bom tempo na área corporativa, eu decidi por empreender. E aí eu falei assim, aonde que eu posso ser importante, onde eu posso fazer a diferença? E no último trabalho que eu tive corporativo, eu era um escritório generalista, então atendia diversas demandas de todas as áreas jurídicas. E eu comecei a trabalhar com muitos empreendedores, principalmente pequenos empreendedores, pessoas que estavam começando o seu negócio. E aí eu comecei a trabalhar com registro de marca. Ah, entendi, que legal, bacana. E aí realmente eu falei assim, poxa, eu via que várias empresas começavam o seu negócio de uma forma equivocada, às vezes por não ter condições ou por falta de orientação, não seguiam o procedimento correto, então não faziam lá a abertura do CNPJ ou faziam a abertura do CNPJ, mas não tinha noção da importância de registrar a sua marca. Então aquilo dava conflito muitas vezes, né? Sim. Eu vi várias pessoas perderem a sua marca, ter que começar tudo do zero, então gastar com panfleto, que é uma coisa caríssima, né? A gente sabe que gráfica não é um trabalho barato. Então, ter que refazer toda a parte gráfica, toda a parte de portfólio. E aí, por isso, foi a minha vontade de exercer essa parte e levar conhecimento para todos os empreendedores da importância, porque o DNA da sua empresa é a marca, né? Verdade. Esse é o DNA da sua empresa, é aquele que o cliente vai comprar, vai reconhecer você na internet. Eu até brinco que eu falava com a minha filha, que às vezes eu pego os logos de empresas famosas, tampo o nome e pergunto para ela se ela sabe qual que é. E aí ela vai lá e me responde. Então, isso é identidade. A marca, ela é a identidade do seu negócio. Verdade. E aí, por isso, a minha intenção, fazendo palestras e trabalhando nessa área, é levar esse conhecimento para todos os empreendedores, dessa importância, do quanto isso significa para o seu negócio crescer saudável,
crescer com estrutura. Às vezes a pessoa fala, mas o meu negócio não vai crescer muito, eu não tenho a intenção de ser muito grande. Mas às vezes surge a oportunidade e a gente sempre tem que pensar que o nosso negócio vai crescer. Certo. É interessante. E você tem uma comunicação muito assertiva. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Porque esse é um dos segredos aí, né? É verdade. As coisas dão certo. Com certeza, porque a gente tem que saber se fazer claro, né? Para que as pessoas entendam. Porque eu falo, infelizmente, o conhecimento não chega a todo mundo da mesma forma, né? Às vezes por uma pessoa que não sabe se comunicar, ou às vezes por falta de conhecimento, de conhecer pessoas estratégicas. Então, acho que isso faz toda a diferença. Então, a minha intenção, a minha meta, meu propósito, quando eu comecei a empreender, era levar conhecimento para as pessoas. Não só fazer na prática a advocacia, né, exercer na prática a advocacia, mas levar o conhecimento para aqueles que não têm. Muito bom. Aí você virou assim, uma consultora, né? Isso. E uma mentora. Isso, eu assessoro as empresas, né, presto assessoria para empresas que estão iniciando o seu negócio ou para empresas que já estão no mercado, mas nunca registraram a sua marca, não sabem se existe algum concorrente ou uma pessoa que já tem a marca dela registrada, mas tem algum concorrente que está utilizando indevidamente e aí com isso concorrendo deslealmente. Então eu faço essa consultoria, auxilio essas empresas da melhor forma para crescer, que a empresa cresça com constância, da forma correta. Esse é o meu propósito. Maravilha, porque isso é muito importante. Muitas vezes a gente, hoje talvez facilite um pouco. Existe a consulta, né? Sim. Primeiro, para ver se você está escolhendo um nome que já está registrado e tudo mais, né? Isso, exatamente. A gente começa, o primeiro passo para você registrar a sua marca é você entender se existe alguém com um nome parecido com o seu que já esteja atuando nessa área. Porque a proteção da marca, ela é a nível Brasil. Então, às vezes a pessoa fala, mas a minha empresa está aqui em São Paulo e a outra empresa está na Bahia. Não, isso para o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, que é quem registra as marcas, Sim, não tem importância, porque a proteção é a nível nacional. Então, mesmo eu estando em localidades do Brasil diferentes, eu não posso atuar naquele mesmo segmento com aquele mesmo nome. Então, essa primeira pesquisa é crucial para entender se você já não está ferindo o direito de uma outra empresa, utilizando um nome que possa causar confusão, porque o principal objetivo do órgão, do INPI, é proteger o consumidor, não é nem a empresa, é o consumidor de não ser confundido por nomes parecidos e comprar de uma empresa que não seja aquela que ele acredita que ele está comprando. E hoje com a internet fica mais fácil a pesquisa até, né? Sim, fica muito mais fácil, facilita muito e também muitas vezes você vê pessoas que por falta de conhecimento começam a atuar, então, por exemplo, abrem um Instagram com um nome que já está registrado por outra empresa. E aí, com isso, pode causar conflito, principalmente hoje com a tecnologia. O que acontece? Muitos serviços são oferecidos virtualmente. Dependendo do serviço, você não precisa estar fisicamente num local para comprar aquele serviço. Então, com isso, você causa muito mais confusão, porque a pessoa vai jogar, provavelmente lá, vai pesquisar no Instagram, né, o nome da empresa e pode encontrar 3, 4, 5 empresas com o mesmo nome atuando na mesma área. E isso pode trazer muita confusão e gerar até concorrência desleal. É verdade, é verdade. Olha, você me fez lembrar o seguinte, hoje a loja que é uma doceira, começou uma loja bacana e tal, e colocou o nome, não lembro se era Sensação, alguma coisa assim. E estava indo bem, quando ela foi abrir a filial, esse nome já estava registrado numa multinacional. Sim. E aí ela tinha que fazer uma escolha, mudar. Sim. Aí ela tem 2 filhos, Sofia e Diego. Aí ficou Sodier. A partir dali, né? Sim, sim. E um outro caso que eu lembro é assim, os desenhistas se reuniram e falaram, vamos colocar o nome da editora Edições Outubro. E começaram. Só que aí veio, através do advogado, a editora Abril, ela registrou todos os meses do ano. Editora de janeiro a dezembro, né? Só que ela abriu no mês de abril, então, a empresa. Então, chamou Editora Abril. Mas
todos os outros estavam registrados. Exatamente, porque o principal, o mais importante é realmente você primeiro registrar o nome e depois começar o negócio. Infelizmente, isso não é o que acontece na prática, por falta de conhecimento. Então, assim, você acaba gerando um custo para o empreendedor, e principalmente para aquele que está começando, é algo complicado você já tem um custo para iniciar, né, a empresa. Então, você ainda não tem uma rotatividade financeira na empresa. E aí você escolhe um nome, começa a atuar com aquele nome e depois você descobre que aquele nome não pode ser utilizado porque já existe uma outra empresa utilizando. Então você acaba tendo um custo dobrado. Por quê? Porque você vai ter que refazer todo o seu marketing, todo o seu material gráfico, e isso gera um custo muito elevado e acaba prejudicando, ou muitas vezes o empreendedor acaba até desistindo. Ok. Dessa parte porque quando você está trabalhando no corporativo de uma empresa, você sabe quanto você ganha. Sim. Quando você vai empreender, você sabe quanto você gasta. Exatamente. Como que você está toreando isso daí? Nossa, isso foi um desafio muito grande para mim. Principalmente porque eu gosto muito de estabilidade, sempre gostei dessa questão da estabilidade. Mas o que me motivou a empreender, no primeiro momento, foi a minha filha, né? Porque eu queria passar mais tempo com ela, eu queria ter tempo de qualidade, queria poder participar das atividades dela da escola, porque sempre eu nunca podia estar presente nas atividades dela, porque normalmente a escola faz o Dia das Mães durante a semana, durante o dia. E a gente sabe que no mundo corporativo isso não é algo que é flexível para você poder ficar saindo. Então, esse foi uma das coisas que me motivou muito. Pesou, foi a questão, né? pesou. E a doença do meu pai, que ele está com Alzheimer. Então, para eu poder assessorá-lo, eu optei por ir empreender. Então, foram os meus 2 maiores motivadores. E lidar com isso é algo que a gente vai acostumando dia após dia. No primeiro ano, eu confesso que eu pensei em desistir algumas vezes. Não vou dizer que não pensei. Mas, com o passar do tempo e pensando naquilo que me motivou, eu comecei a ver de uma forma diferente, uma perspectiva diferente. Comecei a entender que, apesar dessa instabilidade que a gente não consegue ter no empreendedorismo, sim, você ganha em outras partes. E a motivação faz você ir além cada dia mais. Então, parabéns, viu? Parabéns. Muito obrigada. Que é a persistência. Sim. E outra, sim. Eu tenho certeza que hoje você deu um ressignificado. Com certeza. Isso é mais importante. Sim, com certeza. Isso é muito bom. Beleza. Muito obrigada. Obrigado a você, Tatiana. Nós estamos nos instantes finais. Eu quero que você volte outras vezes. Com tá? certeza. Eu quero agradecer imensamente a Daiane Ferreira, formidável, que nos aproximou. Sim. Tá? Você pode deixar seus contatos aí? Lógico, lógico. Meu Instagram é Tatiana Toste ADV, abreviação de advogado. Sim, perfeito. Venha outras vezes, por Pode favor. deixar. Muito obrigada. Agradeço Obrigado demais você. o convite. Tá bom. Internautas, com os agradecimentos, então, para essa fantástica profissional, Tatiana Toste, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.